E o que Deus vai falar conosco trata-se de ambientes que não deveremos estar. E eu não estou falando fisicamente. É tão provável que nós não somos esse corpo que habitamos, que nós podemos ir para dois ambientes que não existem mais. Um ainda não existe e o outro não existe mais. Ou seja, podemos deprimir a nossa vida olhando para trás e podemos criar um estado de ansiedade em nossa vida olhando para frente. Então nós não podemos acelerar o processo e nem regredir o mesmo, mas devemos aproveitar o momento. Falamos um pouco sobre isso domingo passado, não foi? Devemos aproveitar o momento, e a Bíblia nos ensina isso. Eu sei que as pessoas, ou elas se deixam, ou elas se permitem ser levadas pelo sentimento que rouba, que sabota sobre elas o que elas devem fazer agora. Eu acho muito legal que sempre que eu abro a Bíblia e vejo uma ordem direcionada de Deus, essa ordem nunca é para nós fazermos nada amanhã. Tem até uma parte que fala quando o povo desejou comer carne, sim ou não? E também ilustra facilmente por que o povo não estava tendo, por que o povo só estava tendo o maná. Não é porque Deus só queria dar maná. Deus pode dar para a gente o que a gente pedir. Mas tem formas, tem maneiras de como nós devemos nos comportar para fazermos os nossos pedidos. Por isso que Jesus disse assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Mas o que significa isso, pedir ao Pai em nome de Jesus? Porque a gente não usa o termo em nome de Jesus? Mas pedir ao Pai em nome de Jesus requer Jesus era o que mesmo? Exemplo de quê para nós? Exemplo de filho de Deus. Então, muitas das vezes, não nos comportamos como filhos de Deus. Às vezes não temos sentimentos, parece que, desculpa a forma de expressão, mas às vezes parece que você está entrando na presença do Pai como se estivesse esmolando. Você está entendendo? Como se estivesse suplicando uma esmola. E Deus disse, quando entrades na minha presença, que seja com intrepidez e ousadia. Ou seja, como um filho, como uma postura. Imagina você entrando na casa do seu pai. Se a porta estiver trancada, você vai bater. Você vai tocar a campainha. Ele vai perguntar quem é, sei lá. E só pelo som da sua voz, ele vai abrir a porta. Ai, meu filho. Sim ou não? Sim ou não? Mas se a porta não estiver trancada, você toma a liberdade de entrar. Por quê? Porque você está usando a sua posição de filho. Isso é mal educação, quando você faz isso na casa do seu pai? Não. Isso é desrespeito? Não. O que é isso? Direitos. Liberdade. Não libertinagem. Liberdade. Acesso que você sabe que você tem. Isso também tem que existir através das nossas orações a Deus. Orações que você auto se reduz. Eu não sou nada. Quem sou eu? Coitadinho de mim. Isso não é oração de quem é um filho de Deus. Vocês estão entendendo? Querido, olha aqui para mim. Parece arrogante o que eu vou te falar. Mas esse quesito religioso tem que cair por terra. Amém? Nós só não somos absolutamente nada se estivermos sem Ele. Mas Ele disse claramente, eu ressaltei na oração, uma das palavras de Jesus lá em João 15, se eu não me engano, quando Ele disse, se estiver... Você está em Cristo? Sim ou não? Então Ele disse, se estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres. Então pedir em nome de Jesus é entender o comportamento e assumir o que verdadeiramente Ele me fez para ser. E saber que aquilo que eu estou pedindo não contraria os princípios da vontade de Deus. Eu não vou pedir para Deus o que Jesus não pediria.
Eu não vou insistir em Deus por uma coisa que faz com que Deus perca ou deixe o seu posto, entendeu? De soberano. Porque tem gente que pede coisas que, se Deus fizer, ele deixa de ser soberano. Então é muito necessário sabermos, porque Deus tem cuidado de nós, amém, gente? O próprio Jesus nos ensinou: não andeis ansiosos pelo que haver de comer ou beber, ou vestir. Porque o vosso Pai, olha o que ele diz. Ele disse que Deus é o que nosso? O vosso Pai celestial, sabes do que necessitais. Vocês estão entendendo isso, não? Por que eu vou ficar ansioso? Porque a ansiedade é um excesso. É o excesso de um sentimento pelo futuro. É excesso, de pensamentos e até de sentimentos por algo futuro, por algo que ainda nem existe. Como que ou qual é o meu objetivo primordial na Terra? Ou qual o objetivo do cristão, o primeiro objetivo na Terra? É ele viver. Você crê em Jesus, não crê? Sim ou não? Crê nos evangelhos, no evangelho de Cristo? Então qual a primeira coisa que você tem que viver? Viver à espera dele. Isso será a qualquer momento. Essa tem que ser a minha maior, eu não vou chamar preocupação, mas ela tem que ser o meu maior cuidado. Porque por causa das coisas eu posso perder essa. Entende ou não? As coisas, ou desenfreio, os desejos desenfreados por elas, têm desligado muitas pessoas de Jesus e as pessoas não perceberam ainda. Porque você começa a ter sentimentos que Jesus não teve. Que é de se indignar com o Pai como se o Pai não quisesse te dar. Mas você está fora do trilho da fé, do trilho da comunhão. Isso também é falta de comunhão com Deus. Não entender a Deus é falta de comunhão com Ele. Porque comunhão requer a gente estarmos juntos tratando de um assunto onde nós podemos nos entender. Vocês estão entendendo ou não? E quando eu não estou conseguindo te entender, nós estamos desalinhados. E é preciso esse alinhamento. É preciso saber entender que estamos vivendo no tempo certo. Ninguém está no tempo errado. Talvez você esteja prorrogando esse tempo, mas você não está no tempo errado. Ah, mas não está dando certo. O tempo certo não é dar certo. Presta atenção. Às vezes você pensa que o tempo certo é tudo acontecer. Meu querido, na boa, se for acontecer tudo o que você quer no tempo que você quer, você se destrói. Entendeu ou não? Então, para todo acontecimento existe uma preparação. Não vamos pedir as coisas sem antes nos analisarmos e buscar entender se estamos preparados para aquilo. Por exemplo, eu tenho a salvação eterna. Tá bom, então vamos ler sobre os martírios dos apóstolos. Vamos ler sobre vamos entender sobre os hebreus, o povo hebreu, né? Os cristãos do passado, dentro das arenas, em Roma. Mulher grávida. A mulher grávida, que juntamente com todo o povo ali, tal, idosos, não tinha idade. Era jogado nas arenas e servia de espetáculo. Deixa eu te falar. Você está pronto para ser salvo? Mas se houvesse um quesito, um pré-quesito, para que você fosse jogado dentro de uma arena para ser devorado por leões, como teu corpo reage só em ouvir isso? Em ver do seu lado, por exemplo, um outro cristão, uma mulher cristã grávida, e o leão avançar sobre ela, morder na barriga, rasgar e o feto sair. Você estaria preparado? Parece que eu estou criando um terror psicológico, eu estou falando de coisas que existiram, para aqueles que não negaram a fé. Para que você entenda que talvez a sua indignação não tem lógica, não tem justificativa. Para tão confortável nós vivemos, porque Jesus nos trouxe um conforto para vivermos em fé. Mas nem assim as pessoas estão sabendo lidar. Porque nós não temos mais isso, pelo menos até o então, pelo menos aqui no Brasil.
Porque tem lugares aí que cristãos estão sendo mortos, queimados. Será que você diz assim, eu sou um servo de Deus, e para onde Deus me mandar eu vou? Será que você tem coragem de ir para um país que se te pegarem com uma Bíblia na mão, vão te queimar? Será que você está preparado para isso? Que não precisa você estar com uma Bíblia na mão, só em saber que você é cristão vão te matar, vão te torturar, arrancar pedaços e pedaços do seu corpo. Será que você é cristão de verdade a ponto de você entender que se você passar por isso, você passa sem negar Jesus? Então esse preparatório tem que existir, porque quem está preparado para isso, meu irmão, não tem falta de absolutamente nada. Por quê? Porque não vai se corromper com nada que ganhar nessa vida. O problema dos cristãos dos dias atuais, a maioria deles, não estou generalizando, é se perder com aquilo que tem pedido para Deus. É ou não é? Se perdem porque recebem, e outros se perdem indignados porque até o então não receberam. Se indignar, não sei o que, não vi nada, vou... É assim ou não é? Então significa claramente dizer que a pessoa veio para Cristo? Não, ela veio para aquilo que a motivou. Ela veio para aquilo que ela tem como falta. Então primeiro saibamos viver à espera de Jesus. Porque se tem uma coisa que pelo menos eu não quero é ficar aqui. Não, quando Jesus voltar eu quero ir. Vocês estão entendendo ou não? Então, se isso não for o seu maior tesouro, você está correndo atrás de coisas vãs. Vocês estão correndo atrás, até mesmo como disse a palavra, né? A palavra nos ensina, que é correr atrás do vento. É vaidade, tudo é vaidade. O que significa a palavra vaidade? Junção de duas palavras, ir com tempo. Vaidade, vaidade. Tudo vai, tudo se acaba, tudo tem prazo de validade na terra. Mas o que Deus colocou dentro de cada um de nós é eterno. Então cuida primeiramente do que é eterno. Porque a partir do eterno tudo acontece. Foi a partir de Deus, que é sempre eterno. Nós somos eternos porque fomos criados. Ele é sempre eterno porque sempre existiu. Então a partir dele tudo passou a existir. E ele nos deu voz para isso também. Ele nos deu voz para a partir de tudo que ele fez, possamos nós fazermos. Você está entendendo ou não? Eu posso ser o que eu quiser, se eu não colocar limite em mim. Não importa a idade que eu tenho, se eu quiser ser um médico, eu consigo? Basta eu querer e aplicar minha vida na direção de se tornar. Então é injusto, sempre falo, eu repito aqui, é injusto nós querermos uma coisa que nós não estamos nos preparando nem aplicando os nossos passos na direção de alcançar. É injusto. É uma indignação sem lógica. Mas eu entendo isso. Porque as promessinhas, né, feitas por muitos homens, acabam iludindo que as coisas vão acontecer ao léu. E não é assim que as coisas acontecem. Tudo acontece a partir dele. Assim como tudo veio existir a partir de Deus, Deus também nos deu a condição que a partir dele, usando aquilo que tem dentro de nós, também as coisas podem acontecer. Você pode se tornar no que você quiser. E se você aplicar seu coração em buscar coisas, vamos dizer assim, acontecimentos que nem você tem preparação que você tem que fazer fisicamente, e tem outras que você só consegue espiritualmente. Tem coisas que você sabe que foge da sua alçada. Mas ainda assim, Deus, a palavra diz que os impossíveis dos homens é possível para Deus. Então, em todos os casos, eu tenho tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo. Porque o que fugir da minha capacidade está em Deus. E eu posso me achegar a Ele através, sei lá, da santificação, da oração. Igual aquela passagem que fala sobre a mulher, né, a viúva que clamava ao juiz iníquo. Igual. Não foi um dia nem dois. Foi diversos dias. Até que conseguiu. O problema é que a gente é uns crente miojo, instantâneo. Quer tudo em 3 minutos. É ou não é? Como se estivesse fazendo um miojo. É por isso que não tem sustento na fé.
Você come um miojo hoje, agora, 3 minutos. O mesmo tempo que ele tem para fazer, é o tempo que você tem para comer, é o tempo que você está com fome de novo. Aquilo não é sustento. Só uma ilustração para você entender. Então não queira as coisas de forma instantânea, saiba construir com base. Glória a Deus. Amém, pessoal? Capítulo quanto? 43, livro de Isaías. Vamos ler um versículo. Versículo 18. Talvez 2, né? Olha só, 2 versículos que nós vamos ler aqui. Versículo 17 diz, 18, né? Não vos não vos lembreis de coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha como Deus já começa aqui. Ei, por que você está alimentando o que? Não importa se aquilo for bom ou se aquilo for ruim. Simplesmente entenda que não vai se repetir. Não vai se repetir. Pode repetir coisas parecidas, mas nunca igual. Vocês estão entendendo? Então ele está dizendo o seguinte: ei, tire o foco daquilo que não existe mais. Por que você está buscando sempre a lembrança? Ah, minha vida foi tão boa em 2015, em 2018, em 2000 sei lá quanto, em 90 e tantos. Ele está dizendo, esquece. E eu vou te explicar por que Deus está mandando a gente esquecer disso. E o primeiro ponto que ele nos mostra é o seguinte, no versículo 19. Eis que faço, não é você, viu? Preste atenção, é ele. Ele está dizendo o quê? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Sair à luz significa estar nascendo. Sabe que tudo para nascer tem um processo. Vamos olhar no concebe, a criança nasce. É assim? Não existe nada instantâneo, gente, a não ser miojo. Que não é tão instantâneo assim. Tem um processo de 3 minutos. Mas tudo tem um processo, tudo tem um preparo. Tudo tem esse processo ou esse preparo não é parte de Deus. É parte nossa. O tempo até o acontecimento é Deus. Mas nos preparar é conosco. Ele vai dando as coordenadas. E vamos aceitando ou não. Se não, como que você vai facilitar o processo? A passagem. Como o povo no Egito, o povo que saiu do Egito. Que Deus, rapaz, é demais. Você crê que Deus tem promessa para a tua vida? Eu não sei em qual âmbito, qual área da tua vida que você quer ver algo. Mas eu acredito realmente que existe uma promessa para isso acontecer. Não é possível, claro que existe. São mais de 8.000 promessas registradas na Bíblia. E pode ter certeza que pelo menos uma, não sei que tem mais que, mas pelo menos uma encaixa naquilo que você quer ver como acontecimento. Sim ou não? Então o povo, olha só, quem tirou o povo da escravidão do Egito? Deus. Olha só, presta atenção. E o que Deus disse? Que iria no meio deles. Uau! É impossível, cara. Por isso que eu te falo, só quem nos tira de quem nós somos nós mesmos. Com pensamentos contrários ao que devemos ter. Porque o pensamento que tem que estar conosco, Paulo disse que tem que ser os mesmos que estavam em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Todo mundo queria que Jesus, e principalmente os religiosos, que Jesus parasse de dizer que ele era o Filho de Deus. Parasse de dizer que ele veio do Pai. Era isso que eles não queriam. Quanto mais Jesus, olha isso, pega esse código aí, como diz os coaches da vida. Quanto mais Jesus assumia isso, mais por meio dele Deus operava milagres. Viu a canção que nós cantamos?
Não basta ficar só na música. O milagre sou eu. Mas de fato o milagre é a partir de você, a partir de mim. O que eu quero que aconteça, vai acontecer a partir de algo, porque Deus não faz nada do vento. Ô bispo, mas Deus não fez um mundo a partir do nada? Não. Ele fez a partir dele. Entendeu ou não? Ele fez a partir dele. A partir dele tudo criou, tudo foi criado. E nós podemos fazer tudo a partir da criação dele. Pode observar que tudo que o homem cria tem a matéria-prima daquilo que Deus criou. Sim ou não? Tudo. Se faz o ferro, a matéria-prima. Se faz o vidro, a matéria-prima é a areia. E por aí vai. Sim ou não? Então nós temos esse poder criativo, porque somos filhos de um Deus criador. Mas o difícil é acreditar que ele está dentro, no meio. Quando a Bíblia vem dizer que Deus estaria no meio daquele povo, estava dizendo o seguinte: eu estou com vocês. Sustentar isso, gente, é preciso. Porque aquele povo estava indo na direção do que mesmo? Para trilhar que tipo de caminho? E por onde? Deserto. Deserto é bom? Não. O deserto é um lugar em que você precisa tomar cuidado. É preciso tomar cuidado nos desertos. Por quê? Porque o deserto é aquele momento em que você nada vê. Você não vê caminho. Você não vê água. Você não vê recurso. Mas é preciso, nesses momentos, você ver quem? Aquele que prometeu que sempre estaria contigo. Tem momentos na nossa vida que, se nós vacilarmos, sabe, no processo daquilo que nós estamos pedindo para Deus, a realização daquilo que estamos pedindo para Deus, se nós vacilarmos, perdemos até a possibilidade de ver Deus em nós. E aí vem o desânimo. E aí vem a descrença. E aí vem os piores, os sentimentos ruins vão só piorando. Porque aí vem a indignação. Aí vem a inferioridade. Quando você se inferioriza, isso já é um pecado. Ah, então eu tenho que ficar me superiorizando? Não, você tem que se assumir. Assumir quem está em você. Porque se inferiorizar, como é que pode, gente? Se vitimizar. A Bíblia diz até isso, sobre isso, ela diz assim, ó, se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Como é que você vai vencer? Sou eu que potencializo o mal. A partir do momento que eu me fragilizo, aceito a fragilidade, aceito me inferiorizar, eu estou fortalecendo o mal. Eu vou diminuindo as minhas forças. E a minha força está no meu ato de crer. Aí é aí que vem o período de não querer vir mais à igreja, não quer mais congregar, não quer mais orar, não tem mais prazer pela palavra de Deus. Jejuar, nem vou tocar nesse assunto. Começa a fugir das atividades que sustentam a fé. O diabo sabe trabalhar, gente. E a única coisa que ele quer, ele não pode desconectar Deus da gente. Mas ele consegue desconectar as pessoas de Deus. É só isso que ele quer. A partir daí, aí ele faz o pagode que ele deseja. Não permita o diabo fazer samba na tua vida. Amém, gente? Continue crendo, não importa o que os teus olhos não estão vendo, não importa. Seja que nem Paulo vê, tenha boa perspectiva, ou tenha perspectivas boas na sua visão. Paulo ia presos em cadeias, em prisões, que fazia parte do propósito dele. Cara, esse homem era demais. Quem aqui quer ser preso? Ninguém. Eu não quero. Se a gente for olhar pelo lado ruim de ficar trancafiado, mas tinha gente lá dentro, porque Paulo era um homem formado. Se ele fosse hoje, por exemplo, preso, ele não ia para uma cadeia qualquer, porque ele tinha grau superior, nível superior. Então ele ia para a elite. E quem iria entrar ali? Paulo dizia o seguinte, que ele não estava ali porque ele era malfeitor. Ele estava ali pelo propósito que Deus implantou na vida dele. Levar a boas novas à elite.
Ele foi para a prisão que só ia alguns soldados. E olha que Marcos era soldado. Mas Marcos não tinha essa graduação. Então a área do pretória da época eram presas, ia para determinada prisão. E quem ia pregar para esses homens? E gozado que Deus pegava Paulo, criava uma situação e levava Paulo lá para dentro. Para Paulo lá dentro fazia o quê? Pregava para os caras. E sempre envolvido com o que Deus lhe chamou. Deixa eu te perguntar, você está envolvido para o que Jesus te chamou? Talvez por isso que você não está vendo nada acontecer. Porque a sua perspectiva é sempre que está dando errado, querido. Se tu és de Deus, como eu creio que és, você não tem que pensar na possibilidade de que está dando errado. De alguma maneira não está acontecendo como você quer, tem um aprendizado nisso aí que Deus está querendo te ensinar. E é preciso ser maduro, o cristão é preciso ser maduro, para entender que a vida, como Salomão disse, que quem está debaixo do sol está sujeito a tudo. A pandemia veio num tempo, não veio? Será que morreu alguns cristãos? Morreram. E aí? Ah, eu sou cristão e não vai me atingir. Atinge. Agora, a maneira como você aceita, por exemplo, eu já falei, repito aqui outras vezes, que eu não sou de acordo de dizer que todos nós estamos no mesmo barco. Não. Podemos estar na mesma tempestade, mas no mesmo barco não. Porque eu não sei qual é a tua perspectiva nesse barco. Se você acredita que você vai atravessar ou se você vai afundar. Então eu não posso dizer que eu estou no mesmo barco que você. Está entendendo ou não? Posso estar na mesma tempestade, porque quem está debaixo do sol está sujeito a tudo. Mas a maneira como eu vejo a minha saída da situação, talvez seja diferente da sua. Talvez muitos queiram te convencer que você também não vai sair. Você entende isso que eu estou te falando, querido? Então não olhe assim. Primeira coisa, creia que Deus está em você. E quem é mais do que Ele? Se ninguém é mais do que Ele, qual a probabilidade de dar errado? Nenhuma. Sustenta a tua fé com a palavra de Deus. E até que chegou o momento que o povo não soube entender isso. Cara, Deus aparecendo para eles. De manhã, com uma nuvem, para que eles não ficassem morrendo escaldados no sol do deserto. E de noite com uma coluna de fogo. Para que eles enxergassem melhor e se aquecessem. Eles iam dormir de manhã, já tinha maná a comer. O que eu acho mais legal é que a Bíblia diz, olha aqui para mim para você entender, que as roupas deles cresciam juntamente com o corpo, bem como as sandálias nos pés. Olha, e sabe o que significa isso? Cuidado de Deus. Deus tem cuidado de você ou não? Tem ou não? Olha aí, olha os perrengues que você já passou. Talvez você já esqueceu, vou te lembrar. Quem aqui já calçou sandália com prego atravessado embaixo porque quebrou e não pôde comprar outra? Ah, foi? Quem aqui cresceu com o pescoço de pendurado na casa do vizinho para ficar assistindo desenho? Porque na sua casa não tinha TV. Quem você tinha que sair da tua casa e andar, sei lá, talvez até quilômetro, para lavar roupa ou buscar água para beber porque não tinha água encanada? Quem você viveu e vestiu roupas durante tempo porque foi doada pelos outros? Faz assim. O que você tem hoje na tua casa? Quem você tinha que repartir cama com 3 irmãos ou 2? Aí tu está reclamando de quê? Deus não tem cuidado de você, não? Você olhava no espelho, rapaz, você se achava até feia ou feio. O cabelo, ó, hoje até chapinha você faz. Até casou. Quem diria nesse tempo tão precário? Quem você não tinha banheiro em casa?
Esquece os detalhes. Tem que dar aquela corrida, né? Aí eu tenho que ir pro mato. Minha casa era um buraco. Aí botava um pé aqui, outro aqui. E cuidado para não escorregar. Não, mas era assim. Não tem vergonha nisso. Olha hoje. Tá reclamando de quê? Tu abre o teu armário e tem comida. E tu tá exatamente, ao invés de agradecer pela comida que tem, tá reclamando pela comida que tu quer. Mas tem ali, gente. É só um processo. Até chegar. Talvez hoje você não tenha o dinheiro para picanha, mas tá lá um contrafilé. Qual o problema comer? Ainda que fosse o ovo. Quem sabe agradecer no que já tem, receberá o que está por vir. Porque quem só olha para o que não existe é ingrato com o que existe. Com aquilo que Deus já fez. E aquele povo, de uma forma muito ingrata, começou a ter saudades. Saudade a gente tem de coisas futuras, sim ou não? Não, de coisas passadas. Saudade, tão cego era por aquilo que queria, que eles estavam com saudade de um lugar onde eles eram maltratados. Ave santo. Saudade de uma coisa, de um desejo desenfreado, sem se esquecer que tinha uma vida inteira já condenada à escravidão. Porque escravo não tem vida, ele vive a vida daquele que lhe rege. Ele não tem hora, ele não tem nada. Ele é escravo. Vocês estão compreendendo ou não? Deus tirou eles de lá, gente. Fez tudo aquilo por causa deles e eles já estão... Olha o que Deus já fez por sua causa. Para querer levar você a um lugar melhor do que talvez o que você esteja vivendo. Mas você não está sabendo entender o processo, está retardando ele com as reclamações. Com os olhares para trás. Duvido que você quer ser novamente aquela criança que você era. Não quer. Eu não quero. Para chupar um chiclete eu tinha que catar da rua? Falando de mim, era miséria total. Pegava o chiclete, botava dentro de uma caixinha de fósforo com açúcar, deixava ali, balançando. Alguns minutinhos, quando pegava a gosto, eu comia. Que nojo. Mas não tinha. Estou falando sério. Miséria, gente. Não quero. O que ainda não está em mim, poderá estar se eu souber entender o meu momento, o meu agora. O que Deus está fazendo. E o que Deus está querendo de mim. Para de ficar interessado no que você quer de Deus e começa a perguntar um pouco para Ele o que o Senhor quer de mim. Porque você só se interessa no que quer dele. Cara, tem que haver reciprocidade. É uma via de mão dupla, vai e volta. Comunhão é isso. Não é só pedir, 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 pedir. Às vezes Deus quer que você dê. Eu não estou falando de dinheiro, não. Mas eu estou falando da sua vida, eu estou falando de uma entrega maior. Talvez alguns acontecimentos existam para que você tenha mais comunhão, porque Deus está entendendo, Ele é o teu pastor, então Ele está entendendo que você está saindo um pouco. Se eu deixar, Ele desvia de vez. Aí Deus está criando uma situação para trazer você para perto, mas você não consegue enxergar, por quê? Sempre se apoia em tempo de igreja. Mas eu já sou da igreja, mas eu já conheço essa palavra. E aí começa a relaxar. Tomemos cuidado, queridos, porque a queda é sorrateira. Amém? E o povo começou a reclamar, lembrando do quê? Imagina se Deus... Seria injusto se Deus chegasse e dissesse assim, tá bom, Moisés, leva o bando de volta. Leva todos de volta. Desculpa falar bando, mas dá indignação, não dá não? Leva de volta para eles estão esquecidos que eram escravos. Nasciam e morriam na lama, amassando barro para fazer tijolo e construir o Egito para Faraó. Eles se esqueceram disso. Leva eles de volta. Mas não. Deus disse o seguinte, olha, fala para o povo, eu vou dar a carne para eles. E boa parte, olha isso aqui, boa parte deles vão morrer no deserto comendo carne. Porque vão comer até se sufocarem, sair pelas narinas, vão se sufocar de tanta carne.
Cuidado com o que você pede. Você pode se destruir por falta de preparo. Você pode se destruir com aquilo que você pediu. Você entende isso ou não? Cuidado. Muito cuidado. E Deus fez. Mas antes Deus pediu uma coisa que o povo não estava fazendo. É a cara da geral de hoje. Deus disse, fala para o povo que se santifique para amanhã. Se santifique para. Se é para, então eu tenho que me santificar quando? Hoje. Se santifique hoje para comer carne amanhã. Se eu quero uma vida melhor, eu tenho que levar uma vida melhor hoje. Entende ou não? Jesus não disse, se queres que alguém te faça algo, fazei, pois, a ele primeiro. A gente tem que saber, gente, ser humilde. Foi essa semana, eu estava tratando de um assunto, fiquei um pouco indignado, é um assunto relacionado a trabalho. Aí eu estava entrando na portaria do meu prédio e não estava com o cartão de estacionamento pendurado, de morador. E a moça é nova. A moça é nova, que entrou lá para trabalhar. Ela não conhecia o carro. Você vê que coisa, a gente acaba fazendo coisas que a gente não deve. Eu não tenho vergonha de te falar. Embora é vergonhoso a atitude. Aí ela falou assim, o senhor é morador? Eu falei, sim, há muito tempo, por sinal. Falei, mas o senhor não tem um cartãozinho e tal? Eu falei, não. Falei, você tem que providenciar. Eu falei, a senhora... Não xinguei não, tá, gente? Eu falei, pelo amor de Deus, dá licença. Joguei o carro. Rapaz, aquilo me fez tanto mal. Não foi? Aquilo me fez tanto mal. Mas tanto mal, me fez tanto mal. Falei, caramba, comportamento é esse? Aí eu subi, perguntei para minha esposa, qual o número da portaria? Ela falou, liguei lá, aí perguntei o nome dela. Ela falou, eu falei, olha, eu sou o que entrou aí com o carro estupidamente, e te distratou, você está certa, você está exercendo o seu trabalho, e o meu comportamento não foi legal, eu vim te pedir perdão, você me desculpe pela minha atitude, tá bom? Não tenho hábito disso, mas eu estava com a cabeça em outra coisa, e você não tem culpa nenhuma por isso, e cabe a mim te pedir desculpas. Ela falou, nossa, obrigado. Mas tem gente que deixa para lá. Se você deixa para lá, pode esperar que você vai ser tratado do mesmo jeito. Você vai esquecer, mas você vai ser tratado do mesmo jeito. Não estou falando isso porque eu sou bom não, gente. Longe de mim ser bom. Eu estou falando isso porque nós temos que ativar o nosso senso de justiça. Se não queremos ser de uma maneira, não tratemos ninguém tal. Se não queremos para nós que nos deseje coisas, também não desejemos para ninguém. Se não queremos que alguém fale mal da gente, não fale de ninguém. Porque assim como queres que alguém te trate, tratai, pois, a eles primeiro. Essa é a recomendação. A Bíblia nos recomenda isso. Está entendendo, não? Então, voltando aqui, não olhe para o passado, porque lá não tem nada para você. O que você tinha que viver lá, você já viveu. Aí Deus aqui no versículo 19 diz assim, ó, eis que faço nova e que está saindo à luz. Porventura, não é? O quê? Porventura, não percebeis? Quer dizer, como eu falei aqui agora, lembra de quem você era no passado e vê se você não deu uma evoluída. Deus te deu uma habilidade profissional. Você ganha dinheiro. Você ganha não, você faz, né? Dinheiro não se ganha. Você faz dinheiro com o dom que Ele te deu. Tem uns que é engraçadinho. É porque eu trabalhei. Gente, vamos deixar essa arrogância de lado. Ele te deu habilidade, inteligência para tal. Te deu clientes. Te deu uma porta aberta numa empresa. Então deu o seu melhor lá. Não vá na onda dos outros que diz que patrão não pensa em ninguém. Ele pensa tanto em você que te empregou. Aí você diz, ele me empregou porque quer que eu bote funcionamento na empresa. Então você quer ir para lá, dormir numa rede e tomar água de coco? Você tem que ir lá trabalhar mesmo, contribuir. É plantando? É a sua parcela de semeadura, filho. Porque você não ganha, você faz. Com o dom que Deus te deu, você faz o seu suprimento. Então, dê o seu melhor.
Ele está dizendo, será que você não está percebendo que da onde eu te tirei, como você vivia, alguns ele tirou até do vale da sombra da morte, estava mais para lá do que para cá. Hoje você tem uma calça que você comprou. Hoje você, sei lá, talvez tenha um carro e jamais imaginou. Se for olhar para a cultura, se for olhar para as origens, que o seu, não posso nem dizer bens, porque não tinha, até para se vestir era roupa usada que os outros doavam. Eu vivi muito assim quando infância. Vocês estão compreendendo? Não tenho nada do que reclamar. Cara, se eu morrer hoje, eu já vivi a riqueza do mundo que eu poderia viver. E está tudo certo. Mas o fato de ficar olhando demais para os outros desponta a insatisfação consigo mesmo. Então para de olhar para os outros, para de se comparar e procure entender se você está no propósito de Deus para que tudo que Ele criou para você se realize. Cuide-se mais, ame-se mais, amadureça, busque amadurecer mais, seja melhor. Melhor naquilo como pai, melhor como marido, melhor como vizinho, funcionário. Eu sempre digo, seja. Porque é isso que você está plantando e é disso que você vai colher. É dessa semente que você está plantando que você vai colher. Agora, a reclamação não leva a lugar nenhum. Todo aquele povo, os filhos deles entraram na terra, mas eles morreram. Não era assim desde aquela época. O povo sempre olhando, ou melhor, sempre esquecendo de onde Deus queria colocá-lo. E sempre olhando de onde eles vieram. Esquece o passado. Não vos lembreis de coisas passadas e nem considereis. O que é considerar? É desqualificar o momento, amaldiçoar o teu momento, enaltecendo um momento que não existirá nunca mais. Olha que loucura. Quantas pessoas não amaldiçoam sem saber que é amaldiçoar o seu momento? Quantas? Quando as pessoas dizem assim, foi tempo bom que não volta nunca mais. Não é com aquele sentimento de dizer, porque virá coisas melhores. É com aquele sentimento de dizer, nunca mais viverei. Nunca mais serei feliz como eu fui. Mas puxando para o negativo, não para o positivo de imaginar. Mas eu vou viver melhor. Óbvio que ninguém aqui tem amnésia para esquecer das coisas que viveu. Mas quando a Bíblia diz, considerai o vosso passado e vede que ninguém vos engane, ele não diz para você dar ênfase ao passado. Ele diz para você entender, caramba, eu não posso me esquecer de onde Deus me tirou. Porque hoje você poderia dizer assim, eu posso me considerar um homem próspero, uma mulher próspera, tenho uma casa, ainda que seja alugada, mas meu Deus, eu tenho condição de pagar. Naquela época que você, sei lá, em épocas atrás, se fosse depender de você pagar, você iria para onde? Talvez debaixo de uma ponte. Dependendo de momentos que você viveu. E Ele sempre cuidando de vós. Porque Ele está sempre no meio. E outra coisa, querido, quando você começa a olhar, não vou nem falar do futuro, só vou falar desse quesito passado. Mas foque no presente, amém? Deus queria destruir uma cidade, todos conhecem Sodoma e Gomorra. Eu já tinha dito que ia acabar com aquilo. Bom, resumindo a história, acontece que Deus disse o quê? Conversou com Abraão e Abraão intercedeu pelo sobrinho dele. Falou, tá bom, traduzindo, né? Ou resumindo, vou tirar seu sobrinho de lá. Porém, enviou um anjo e o anjo disse que era para eles seguirem em frente e não olhar para trás. Por quê? Porque se olhassem para trás, transformar-se-ia em uma estátua de sal. Quer dizer, a ordem eles tinham ou não? Vamos difundir essa palavra. O que uma estátua faz? Nada, ela vive parada, estacionada. Quando é deslocada, é porque foi carregada.
É assim que você quer a sua vida? Sendo carregado pelos outros? Sem criar seus próprios méritos em fé para a conquista do que se deseja? É assim que você quer viver? Sobre a tutela de alguém? A dependência de alguém? Não, bispo, não é assim que eu quero viver. Então olhe para a pessoa do teu lado e diga: pare de olhar para trás. Porque a sua vida para. Sua vida estaciona. Planeje o futuro. Porque a Bíblia diz: o coração do homem faz planos. Pode fazer planos. Mas entenda o momento. Entenda o agora. O que Deus está te pedindo hoje? Todos os dias que os teus olhos se abrem? Que tipo de palavra Deus gostaria de ouvir da sua boca? Que tipo de humor você acha, você sente, você entende que é agradável você destilar? Que tipo de comportamento ou tratamento você deve despontar para com as pessoas, para com os animais? Vocês estão entendendo ou não? Para com tudo, com a planta. Porque você sabia que até uma palavra mal-humorada que você ficar o tempo todo falando com a planta, ela morre. Vocês estão entendendo ou não? Então olha o poder que está em cada um de nós, gente. Se eu entender que eu nasci, que eu acordei, que é difícil acordar mal-humorada, modesta parte. Mas eu posso, na hora, meu irmão, dizer: esse sentimento não é bom. Eu não vou estragar meu dia, cara. Principalmente, olha aqui para mim, se você estiver atrasado, cuidado. Autoconhecimento é tudo. E reconhecimento de si mesmo é melhor ainda. Acordou atrasado, não arrebente com a vida dos outros por causa da sua. Entenda. Porque quanto mais você sai com aquele sentimento de pressa, mais atrasado você fica. Esquece uma coisa, o trânsito amarra, o ônibus quebra, o trem descarrilha e você não chega. Alguma coisa acontece por sua culpa. Não estou botando carga de culpa de forma destrutiva, não. É porque nós destilamos, gente. Nós emitimos. Nós tanto recebemos como transmitimos energia, sentimentos. E que tipo de sentimento você... eu estou atrasado. Calma, agora já era, irmão. Saiba lidar com ele aqui. E organize até lá. Tem que comunicar com alguém que vai chegar atrasado não digo nem irresponsabilidade, porque você não tem hábito, mas talvez por um descuido ou um incidente. Comunica. Se a pessoa disser: então vou descontar pelo atraso. Cara, é justo, desconte, paciência. Agora eu não vou acabar com os dias dos outros porque o meu dia comecei acabando com ele. Saibamos lidar com diversos tipos de hormônios que nós temos. Graças a Deus tem um que eu não tenho, chamado TPM, né? Mulher tem que saber lidar com isso. É uma verdade esse hormônio? É. Mexe com o humor? Mas saiba lidar com isso. Porque ninguém tem culpa se você menstrua. Desculpa a expressão. Também não quero ser grosso. Mas eu quero que você seja equilibrado, equilibrada. Administre o seu humor. Por quê? Porque querendo ou não, mesmo nesses períodos, não sei nem por que eu estou entrando nisso, mas faz parte. Mesmo nesses períodos, o que você fizer com alguém, dado ao seu desequilíbrio hormonal, você está mandando, você está plantando no mundo espiritual. O mundo espiritual está lendo o seu comportamento e vai te trazer de volta. E aí tem gente que não entende, então saiba lidar. Saiba lidar com qualquer que seja. Não desconte no marido, não desconte nas pessoas, não desconte no funcionário, não desconte em ninguém. Saiba brincar com isso. Pede um pote de Nutella. Quando a minha esposa está perto, eu já trago o pote. Meu irmão,
Como diz, alimente suas lombriguinhas, mas fique quietinha. Brincadeira. Entendeu? Sei lá, não sei. Diz que chocolate é bom. Eu não sei, gente. É você, mulher, que tem que dizer. Graças a Deus eu não sei disso. Mas já que diz que é bom, eu dou tudo é bom. Toma. Toma. Entendeu? Dá um barril. Entendeu? Toma, come. Isso. Mata a raiva aí na Nutella. Aí dá aquela risada com os dentes cheios de Nutella. Parece dente estragado, né? Melhor, cara. Dá um jeitinho. Mas não desconta. Entendeu? Comunica para o seu marido, olha, estou perto daqueles dias. Qual o problema? O cara também já vai saber lidar um pouco com a situação. Entendeu? Porque realmente existe, cara, e hormônio nesse sentido. Diz às mulheres que às vezes, eu já vi mulher dizer assim, dá vontade de matar, é melhor dar um pote de Nutella do que morrer. Entendeu? Saiba também, então, e a vida se torna mais leve. E você não estraga a sua sementeira. Você não estraga a sua colheita futura. Porque tudo que você faz hoje vai resultar amanhã. Pode observar, querido, eu vou falar só isso para a gente encerrar. Todas as pessoas que vêm trazendo mau comportamento têm uma raiz que originaliza tudo isso. Mas a pessoa prefere falar o quê? Eu sou assim mesmo. Você não é assim, você está assim. Você não é goiabeira que só vive dando goiaba. Você não é mangueira que só nasceu para dar manga. Você pode mudar. Pode ou não pode? Todos podem. É só querer. Para de ficar alimentando um hábito destrutivo. Mudemos e está tudo certo. Eu sou bagunçado com guarda-roupa. Eu sou bagunçado. Pensa no neguinho bagunçado com guarda-roupa, sou eu. Então, e sou preguiçoso para arrumar. E se eu bagunço toda vez que está arrumado, eu estou desrespeitando quem arruma. Entende ou não? Eu estou desrespeitando. Entendeu? E quando eu digo assim, eu sou assim mesmo, não, sempre fui assim. Não, você sempre foi até o então. Você precisa mudar. Não é um bom hábito. Então mude. Eu estou mudando. Eu ainda não peguei a manha de puxar uma camisa de baixo sem bagunçar no meio. Mas já arrumo um pouquinho, já estou melhorando. Você entende ou não? Eu sempre puxava aqui, quando puxava, as outras reviravam, tá bom, tá lá, tá, fechou a porta, ninguém vê. Essa é a ideia. Mas isso não é o certo, é mau hábito. Um simples, talvez você diga, nem poderia dizer isso, mas vou dizer, é simples. Usou a água da geladeira, ficou só um tantinho assim. Por que você vai botar na geladeira? Completa, bota lá, outra pessoa vai beber, gente. Chega lá e não ter, é desrespeito. É egoísmo você querer só para você. A casa não é só sua, nem está só você. Viva. Se você não sabe criar uma comunidade dentro da sua casa, você não vai ter relacionamento em lugar nenhum. Por isso que tem um monte de gente problemática por onde vai. Dá problema até em igreja. Como é que pode dar problema em igreja? Mas claro que pode. O diabo deu problema no céu. Né? Então, querido, quem tem que ter esse equilíbrio, esse domínio? Somos nós. Mas tudo... Por que eu tô... Talvez você diga assim, mas o que isso tem a ver com o passado? Óbvio que tem. Porque tem traumas envolvidos, tem hábitos costumeiros, entendeu? Tem pensamentos destrutivos, entendeu? Acontecimentos que houve e você precisa jogar isso para fora. Se você continuar com isso dentro, você não vai... Não. A cura... Escute o que eu vou te falar. A cura de uma pessoa está em outra. Mas depende de quem você procura para buscar cura. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos e deixamos, seremos curados. Entendeu? Então, às vezes, é preciso você procurar a pessoa certa para... Uma pessoa muito calada, uma pessoa muito introspectiva, sabe? Muito introvertida, que chama, né? Extrovertida é para fora, né? Muito introvertida, essa pessoa tem uma tendência fácil de uma depressão.
Aliás, ela já vive assim por causa de uma depressão, de algum acontecimento passado. Eu não estou falando para você sair falando com tudo e todos, não, gente. Tem pessoa certa para tudo. Você já parou, você casado ou casada? Você já parou para conversar com seu cônjuge sobre sua infância? Sobre tudo, absolutamente, que aconteceu? Você sabe o que significa isso? Se buscar perdão, buscar se perdoar. E quando você perdoa, a palavra perdoar significa doar. Eu já falei aqui. Doar permissão. Você está doando a permissão de você seguir em frente. Se permitindo. Mas se você se entulha, se estanca, é a única maneira que a Bíblia ensina que o homem, que o ser humano deve fazer para ter os seus desbloqueios pelo seu caminho, para o seu destino. Para os acontecimentos, para as realizações. Vocês estão compreendendo ou não? Aí vem aquele ditado, não, porque o pobre cada vez fica mais pobre. Não, irmão. A pobreza realmente representa a palavra, é representada pela palavra falta de produtividade. E para produzir você tem que estar com uma mente saudável. E se você está sempre com uma mente de desejo, mas essa mente de desejo não te faz entender que é possível, você vai ficar morrendo desejando. Vai morrer desejando. Porque você não vai ter coragem de despontar, porque você vai olhar sempre para o passado, dado a natureza, ou a origem, melhor dizendo, que você veio. A origem física, óbvio, que você veio. E você não vai acreditar que as coisas são possíveis. Eu vejo muita gente falar isso. Você também já ouviu, com certeza. Pessoas dizer assim, nossa, que casa linda. Eu vou morrer de trabalho e não consigo comprar uma casa dessa. Você já ouviu isso? Então. E pode olhar que essas pessoas gostam do que é bom, porque isso veio de Deus, mas acabam automaticamente se sabotando para nunca adquirir o que é bom. E aí começa a se conformar porque acha que aquilo ali, ou melhor, acha não, aquilo ali, aquele acontecimento ali, ela vai chamar de humildade e vai decretar que é o seu destino, e não é. E não é. Você vai chamar de destino o que você está travando. Então, o passado, gente, olhar para trás, choramingar, como diz o ditado, né, os antigos, chorar o leite derramado, chorar a morte da bezerra, não vai acontecer, não vai fazer nada. Não vai mudar nada. Bola para frente, muda, vira a chave, amém? Vira a chave, se abra mesmo. Procure alguém da sua confiança, mas da confiança mesmo. Antes de você achar que a pessoa é da sua confiança, olhe para a vida dela, olhe para a vida dele. Porque de repente é mais travado que você. Então talvez você tenha falado sim, mas por alguém que não tem sido realizado. E aí vai ficar o cego querendo guiar o outro. Vai chegar a lugar nenhum. A vida precisa andar. Deus nos fez para isso, para dar certo. Todos nós temos um propósito nessa vida. E muitas das vezes, de forma até inconsciente ou religiosa, acabamos destruindo o nosso futuro. Entende ou não? Eu aprendi, nasci num berço católico e aprendi o tempo todo numa miséria desgraçada. Não estou falando mal de religião, não. Mas uma miséria desgraçada mesmo. A ponto de simplesmente me satisfazer com uma coisa que não mudava nada, que era dizer, eu sou rico da graça de Deus. Quem aprendeu isso quando era criança? E nesse quesito eu não tinha um pirulito para levar como lanche para a escola. E não entendia o que era a graça de Deus. E a graça é favor imerecido. É eu poder ter tudo que Ele, se fosse viver a minha vida, teria. Para acabar. Já falei isso, né? Se Jesus tivesse que viver a tua vida, seria esse estado que você está vivendo que ele viveria? O meu, tenho certeza que não era.
Então eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar entender para adotar para mim aquilo que ele disse. Eu vim. Eu estava lá, viu? Mas eu vim. Para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, certamente ele ia viver abundantemente. Em nome de Jesus, nós vamos viver a vida que ele deixou, porque ele deixou de viver o que abriu portas, permitiu que nós vivêssemos. Então, volto a essa frase. Não aceite viver e ter menos do que Deus preparou para você. Amém? Fique de pé. Coloque a mão sobre o seu coração.